Alô, amigos ouvintes e internautas da Rádio e TV Talito News. Estamos aqui com mais um programa Guarulhos de ontem e de hoje. Hoje estaremos entrevistando um outro grande amigo, pessoa muito conhecida na nossa cidade de Guarulhos, senhor Akito Koga. Tudo bem, Akito? Graças a Deus, tudo bem. Olha, é um prazer receber você aqui. Prazer, muito. Viu? O nosso programa, todos sabem, tem o objetivo de estar contando um pouco da história de Guarulhos através de seus cidadãos e moradores. E agora, hoje, estamos sendo contemplados aqui com a sua visita. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, digo eu. E, Akito, eu coloco o microfone à sua disposição para você contar um pouco da sua trajetória e da sua história na nossa cidade de Guarulhos. Certo. Quando você chegou em Guarulhos, Akito? Eu cheguei em Guarulhos em 1950, com 10 anos de idade. Eu vim e nasci na cidade de Marília, interior de São Paulo. E no final de 1950 veio a estabelecer em Guarulhos, com 10 anos de idade. Até então, eu morava em um patrimônio em Marília, onde as colônias japonesas dominavam aquela região. Veio aprender a falar português, propriamente dito, com 10 anos de idade, porque na patrimônio a gente só falava em japonês. E veio para o Guarulhos no final de 1950, e na época o meu irmão, saudoso meu irmão Hiromi Koga, já tinha montado uma loja de fotografia no Dom Pedro II. Ele adquiriu essa loja de um alemão chamado Dimas. Aqui, só um minutinho. Como é um programa ao vivo, você está me ouvindo? Eu estou? Não. Não, deixa eu ver. Alô, alô, você está me ouvindo aí? Não? Alô? Pode. Opa, opa! Ah, tá. Estamos realmente com um probleminha aqui no fone, mas parece que está tudo normal no estúdio. Perdão, esse programa é ao vivo e isso acontece mesmo. Certo. Então, retornando à sua história, o seu irmão acabou montando aqui um estúdio. Ele comprou uma loja pequena, de um alemão chamava Dimas, né? Dimas. E adquiriu esse, e dali, em 1950 para cá, ele veio administrando. Eu, na época, tinha 10 anos de idade, Sei. Estudante ainda de primário, e veio estudar aqui no colégio Capistrano de Abreu? Capistrano de Abreu. Você também é aluno lá do Capistrano? Eu Poxa, que sou aluno maravilha. de Capistrano de Abreu, e com muita saudade eu lembro da minha professora, que chamava Dona Alexandrina. Puxa, não sei se hoje ela ainda, nunca mais eu encontrei, mas eu trago uma lembrança muito bonita, muito bom, porque ela era muito enérgica, e eu lembro com muita saudade. Ah, que maravilha. Isso em 1950 até, e infelizmente o meu irmão veio a falecer com 36 anos de idade. Puxa, deixando 3 filhos, 2 meninas e um menino, que hoje o menino, o Linaldo, conheço, arquiteto bem sucedido, e na época ele deve ter uns 7 ou 8 anos de idade, e criei todos os 3 filhos porque eu era o único homem da família. Ah, poxa. Era o único homem da família. Maravilha. Então eu consegui criar os filhos do meu irmão, e ele dali para frente veio administrando a loja, que era uma loja pequena, que era o fotótica, o Fotokoga na época, nem o ótica não tinha, era o Fotokoga. E assim fiquei até uns 3 anos atrás, me aposentei, porque meus filhos, cada um tomou um caminho diferente. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos, tá? O meu filho mais velho, ele mora em Valparaíso, no interior de São Paulo. O nome dele? O Jeverton Akito Koga. Jeverton Akito E o Koga. segundo, Stevenson, Stevenson, que eu trabalho na Câmara Municipal de Guarulhos.
E a minha filha, Jennifer, que é advogada. É, minha colega advogada. Advogada que tem um escritório de advocacia aqui no Parabéns. Aliás, acho que puxou a você, porque ela é muito simpática. Você sempre foi muito simpático com todos aqui na cidade. Graças a Deus eu não tenho inimigo. Muito Como bom. meu pai sempre falava na época, o filho, nunca tenha medo da sua sombra. O dia que você tiver medo da sua sombra, você melhor desaparecer. Isso era a história que meu pai sempre falava. E aqui, tu, na época que você trabalhava com o ramo da fotografia, qual eram os maiores eventos que você cobria assim, na cidade? Você chegava a cobrir eventos políticos ou era mais... mais social. Mais social, Mais né? social. E que tipo de trabalho social você fazia nessa ocasião? Naquela época, porque a época vai mudando o procedimento da própria profissão. Sei. Naquela época, a gente fotografava muito fotografia no estúdio. Ah, sei. Então, o pessoal fazia primeira comunhão, todos iam até se dirigia ao estúdio para você fotografar. Guardar de lembrança aquelas fotos da primeira comunhão. Certo. Casamento, desculpa, a pessoa casava, era obrigatório sair da igreja, passar no estúdio para fotografar, que era muito normal na época. A gente fotografava primeiro o noivo e noiva, depois fotografava os padrinhos, 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 né? Padrinho, e depois tirava o meio busto da noiva sozinho. Isso era uma coisa, uma tradição já era uma tradição. Um ritual. É um ritual. Aí, e nesse trajetório de fotografia no comércio, porque eu assumi a responsabilidade da empresa quando eu tinha 18 para 19 anos. Era novo demais. Na época ainda estava fazendo... Você era solteiro naquela ocasião? Eu era solteiro. Eu ia casar com 28 anos de idade. Você veio casar aqui na cidade, então? Falar em casamento, saindo um pouco do foco da fotografia. Eu casei em 1969. 69. Puxa, quando o homem foi à lua, hein? A minha esposa, que estou com ela já até hoje, são 42 anos de casado. Parabéns, hein? Muito bom. Vou fazer 43 anos de casado. Olha só que maravilha. Eu casei na capela da Estela Maris. Do Estela Maris, olha só. Foi o primeiro casamento realizado na capela da Estela Maris. Que maravilha. Isso porque, na ocasião da construção da capela de Estela Maris, eu era muito ligado com as freiras. Sim. Eu ajudei muito. Inclusive, muita honra na pedra fundamental da capela. Olha só. Eu estive, naquela época veio o bispo do Mogi das Cruzes. Me lembro que e foi colocado uma pedra fundamental e eu tive muito prazer, muita satisfação de colocar uma notinha dentro da urna, né, para ser lacrado. E como tinha muita aproximação com o pessoal, as freiras dos Teramares, próprias freiras me fizeram questão que eu casasse na capela. Puxa, olha só que bonita história, hein? Isso em 69. Que bom. E o nome da sua senhora? Miyuki. Um abraço à dona Miyuki, hein? Era uma esposa exemplar, uma esposa maravilhosa. Eu tive o prazer de ser atendido muitas vezes por ela lá no seu comércio, e ela sempre foi muito batalhadora, muito simpática, muito atenciosa. Muito batalhadora. E eu posso até dizer, casei muito bem. Casei muito bem por ter uma esposa muito nota 10. Que bom, parabéns para vocês. Então, voltando ao ramo da fotografia, naquela época de Guarulhos do passado, então,
O ritual era as pessoas virem ao estúdio, e não o fotógrafo ir ao local para tirar. Naquela época, hoje existe máquinas modernas. Certo. Eu carregava uma bateria, por exemplo, fazer reportagem de fora. Certo. Uma bateria que pesava 4 quilos. Ah, muito bom. E tinha uma máquina fotográfica, Rolleiflex, que na ocasião era a melhor máquina para fazer esse tipo de fotografia, que um filme só batia 12 fotos. Então, quando fazia um casamento, quando é contratado a fazer um casamento na igreja, por exemplo, na festa, eu sempre ia com 2 máquinas. Porque uma carregada, né? Certo. Step, né? Certo. E o outro fotografando. Quando terminava aquilo, já pegava outra máquina, então dava 24 fotos, né? Realmente. E eu, como estava muito acostumado a fazer esse tipo de serviço, já sabia o espaço que o padre dava chance de trocar o filme. Agora existe coisas pitorescas, coisas antigas, sabe que naquela época, quando uma pessoa vinha a falecer, o corpo, antes de ir para o cemitério, passava na igreja matriz, né, hoje a catedral, o padre benzeu, sei lá, fazer aquele... E de lá, a pessoa levava a pé até o cemitério. Cemitério, descendo Dom Pedro II e subia a Felício Marconi. Certo. Na saída da igreja, até dobrar a Felício Marconi, todos os comerciantes abaixavam a porta em respeito ao morto. E o sino da igreja badalava até ela dobrar a esquina do Felício Marconi para ir até o cemitério João Batista, que fala o João Batista, aqui no centro. No centro. Porque atualmente o cemitério está pequeno, mas na época ela atingia até, atualmente, hoje é o João Gonçalves, João Gonçalves, até a biblioteca. Eu me lembro que houve uma desapropriação e fizeram ali o posto de saúde e a biblioteca. Exato. Puxa vida, interessante. Essa eu não conhecia, não. Não conhecia essa história. Não, essa história eu não conhecia, não. Eu só saía. E num fato muito interessante para mim, até o cômico, um dia saiu um anjinho, uma criança recém-nascida, era enterro de uma criança recém-nascida. Aí o pessoal veio da igreja, parando na frente da minha loja, e todo mundo dentro no estúdio. Abriu o caixão para fotografar. Puxa vida, olha só. Fotografar o corpo da menina. O corpo da menina, porque a familiar das pessoas morava tudo no Nordeste. Então queria mostrar. Fotografar, fazer a fotografia da. Não é muito normal esse tipo de coisa. Atualmente também não é, né? Só os grandes vultos históricos, políticos, que acabam sendo fotografados, filmados, né? Mas então naquela época não havia. Ele chegou a entrar dentro do estúdio, até nós estranhamos, porque realmente. Então, queria fotografar. Muito interessante. Fotografar o anjinho. Que até meio constrangedor, né? Constrangedor, mas você lembrando hoje, uma coisa inédita, sui generis, né? Isso. Interessante. Mais uma coisa interessante. E subia Felício Marconi e enterrava no cemitério de São João Batista. São João Batista. Muito interessante. E além desses fatos pitorescos aí, você deve ter fotografado muitas pessoas conhecidas na cidade. Sim, casamento, batizado. E você guarda alguma dessas coisas ainda no seu estúdio? As máquinas, pelo menos, você ainda tem? As máquinas você ainda preserva lá no seu museuzinho? A primeira máquina fotográfica que eu comprei, eu tenho, mas não sei onde está, mas deve estar lá em casa, porque minha casa é muito grande, meu apartamento é muito grande, mas eu tenho guardado a primeira câmera fotográfica fabricada em 1943. Data de fabricação. Isso em 43. Na época, eu não posso dizer, eu tinha 3 anos de idade, porque sou de 1940. Maravilha. Ô, Koga, fala um pouquinho mais assim dessa sua trajetória. Você concluiu os seus estudos em que escola?
Eu fiz o primário. Das amizades que você tinha no colégio. Eu fiz o primário aqui no Capistrano de Abreu. Né? Eu terminei o primário e eu entrei no curso para fazer admissão, porque na época, eu não sei se lembra. Lembro. Terminava. Eu também sou dessa época aí de fazer admissão. Terminava o 4 ano primário, para entrar no ginásio, então já tinha que fazer tipo de um vestibular. Você fez com a dona Maria Vieira também? Não. Aí que está o negócio. Sabe que foi meu professor de admissão no colégio das freiras aqui do Virgo Potes, né? Era o doutor Hélio Mesquita. Ah, maravilha. O Hélio Mesquita falou um negócio num quadro, até hoje eu lembro. Sei. Ele dizia assim: um estudante demora 4 anos para fazer primário, 1 ano de admissão, 4 anos de ginásio, 3 anos de científico e mais 5 anos de faculdade. Certo. Então, somando tudo isso, dava um X. E dizia: se você estuda, o tempo passa. Se não estuda também, o tempo passa a mesma coisa. Dá uma impressão que é longa caminhada, mas se não fizer isso, o tempo passa a mesma coisa. Essa foi uma explanação que o Dr. Hélio Mesquita, que era meu professor de matemática, né? Puxa vida, que maravilha. E eu até guardo a palavra dele, porque eu comecei a raciocinar, né? Poxa vida. Puxa, ele vai ficar contente de saber disso, viu? Ali em público agora, né? Porque você já deve ter comentado com ele alguma vez, né? Comentado, mas ultimamente eu não tenho encontrado também com ele, faz muito tempo que eu não encontro com o Dr. Hélio. Sei. Mas ele foi meu professor de admissão. Ele me conta, eu sou muito chegado a ele, você sabe, e ele me conta dessas passagens de alguns alunos que ele teve, quando ele ainda estava justamente se formando na faculdade, ele dava essas aulinhas aí para poder também custear os seus próprios estudos, né? Porque ele também parece ter bastante dificuldade na época. E ele, o Dr. Clair Teixeira Martins, também parece que tinham montado essa escolinha aí e acabavam dando aula aí para alguns dos nossos ilustres cidadãos como você, né? É muito bom, então, você ter lembrado disso e quero já deixar aqui um abraço lá para o Dr. Hélio Mesquita também, nosso grande amigo, e convidar você, Coca, você já foi algumas vezes, mas convidar você para voltar aí no jantar dos sobreviventes lá. Sim. Nós vamos estar reunindo aí mais uma vez aí, e assim que a gente tiver organizado, nós vamos chamar você e a gente espera que você compareça lá. Será um prazer. E, bom, voltando mais à sua trajetória, Coga, você, como você disse, você acabou cedo obtendo uma responsabilidade muito grande de estar assumindo não só a empresa do seu falecido irmão, mas também como a sua própria família, né? Porque era o único homem da então família. você acabou logo cedo já se tornando tendo muita responsabilidade, né, na sua época, pela idade, né? para a sua idade e tal, e graças a Deus você se sobressaiu muito bem, né? Depois constituiu sua família também, mais 3 filhos, então realmente você é uma história... A grande alegria que eu carrego na minha vida é o ter criado meus 3 filhos, filhos respeitados pelo povo guarulhense, né? Isso me deixa muito orgulhoso nesse sentido. Maravilha, Coga. E quais as dificuldades assim que você mais percebia naquela época, né? Como você mesmo acabou de falar agora, as próprias máquinas eram limitadas, não tinha toda essa tecnologia, você tinha que estar praticamente com um monte de trambolho sobre o seu corpo quando você ia fazer fora, né? E obviamente você tinha facilidade porque a maioria dos casamentos, talvez naquela época, eram na própria igreja matriz. Mas você deve ter se deslocado para algum lugar mais longe da cidade, nos bairros. E qual a dificuldade que você sentia, assim, em termos até de você produzir o seu trabalho, fornecedor? Você tinha muita dificuldade nesse sentido? Como é que era a situação nessa época? Em 1950, hoje, tudo digital. Naquela época, 1950 até 50 e pouco, era
fotografado uma chapa de vidro, tamanho natural, por exemplo, 18 por 24, a gente colocava no chassi a chapa de vidro e fotografava. Aquilo já era a foto, só imprimia. Sim. A maior dificuldade, como era chapa de vidro, na hora de manusear, tirar a chapa do chassi e guardar para revelar, podia trincar. Já houve caso, por exemplo, fiz um casamento e justamente ela trincou bem no meio da imagem. Da imagem. Então ficou aquele risco Como se fosse uma rachadura. Uma rachadura. Partiu ao meio, praticamente. Partiu no meio. E para mim, conseguir tirar aquele risco foi um trabalho muito minucioso para poder não aparecer aquele risco. Mesmo assim, ainda ficou um risco bem, mas deu para disfarçar. Deu para disfarçar. E aí você concluiu o trabalho. Depois de chapa de vidro, veio o filme rígido. Já era de plástico. Certo. Então já não tinha esse problema de quebrar. De quebrar. Já facilitou mil vezes, porque não tinha como. Né? E o risco de contaminação com os produtos químicos que era usado para revelação? Você, graças a Deus, nunca teve problema de saúde, nenhum risco assim, nem seus funcionários, nada? Nada. Você tinha muitos funcionários na época, não? Na época, tinha pouco funcionário. Ao passar do tempo, na época que eu tive 8 lojas, né? Shopping Internacional, Shopping Poli, Padre Celestino, do Pedro, Irapuru, São Paulo. Sim. Então, naquela época, eu cheguei a ter mais ou menos 60 funcionários. E dentre esses funcionários, tem algum que se destacou melhor? Tem vários. Tem vários. Qual que você realmente lembra que era um colaborador, quase que da família? Bom, eu tive um colaborador, ele chamava Masatoshi. Ele trabalhou comigo 33 anos. Olha só que maravilha, hein? 33 anos e veio falecer aqui no Carlos Chagas, um problema de câncer, né? Mas independente, não era problema devido à fotografia. Ele teve problema, veio falecer. O Massa, o horário dele era entrar 8 horas no serviço, mas 7h30 ele já estava na porta. Olha só. O serviço dele encerrava às 6 horas. Ele ficava até às 8 horas até fechar a porta. Um funcionário que, posso dizer, dedicado. Eu uma vez mandei ele entrar de férias. Era corintiano roxo. Corintiano roxo. Aí depois de uns 15 dias ele apareceu para trabalhar. Eu falei, não, Márcio, ainda tem 15 dias de férias. Eu falei, não quero ficar. Não precisa me pagar, não. Eu quero voltar a trabalhar. Eu quero trabalhar, não quero. O nome dele era trabalho. É trabalho. Ele se dedicou tão bem que eu faço até uma homenagem a ele, porque um funcionário igual o Massa, ele chamava de Massa, ele chamava Masatoshi. Certo. E eu acho que é muito difícil encontrar, porque ele, além de ele fazer um bom serviço, ele tinha amor no serviço. Tanto a verdade, que quando ele faleceu, eu fiz todo o velório dele, férias. Aí quando eu peguei na carteira dele, já podia estar aposentado há 3 anos atrás. Ele não quis. Não cuidou. Não. Ele se escondeu. Puxa. Porque se aposentar, ele tinha medo que eu mandasse ele embora. Poxa, olha só. Ele tinha trabalhado 2 anos numa metalúrgica e tinha feito 1 ano de exército. Tudo isso eu conto na aposentadoria. Contando, já tinha o prazo suficiente para aposentar. E ele escondeu isso de medo de eu... Puxa, realmente acontece. Às vezes as pessoas não têm um certo esclarecimento, acham que a aposentadoria é prejudicial. Prejudicial.
Mas Tudo era uma questão de diálogo, né? diálogo. É, lamentável. Mas a funcionário, acho que igual ele, tanto é que ele trabalhou 33 anos comigo. Maravilha, Né? maravilha. Já é de família. Muito bom, muito bom. Ô, Akito, vamos falar agora um pouquinho mais de você, dos seus amigos. O que você, naquela época, né, com toda essa responsabilidade, aí, como é que você, vamos dizer assim, superava um pouco toda essa responsabilidade, aliviava um pouco? E qual era o divertimento que você tinha? Qual era o seu hobby? O que você gostava de fazer na cidade? E o que tinha para se divertir aqui na nossa cidade de Guarulhos naquela época que você praticamente era um rapazão aí, Bonitão, né? bonitão, assumindo aí toda essa responsabilidade. Conta para nós. Naquela época tinha poucas opções de lazer em Guarulhos. E nós tínhamos aqui tênis clube, tinha clube recreativo, tanto é que sou hoje sócio benemérito do recreativo. Sim. E depois mudou para clube desbancário, né? Tênis clube passou para o desbancário. Lembro. Frequentei bastante lá também. O bancário fez um clube de campo aqui na Vila Rio de Janeiro. Hoje é uma escola técnica. Exato. Eu frequentei muito aquela. Então não tinha muito prazer, mas era clube, né? Isso naquela época. Você jogava bola ou não? Você tinha o hábito de jogar bola ou não era muito chegado? Não era muito chegada à bola. Algum outro esporte, algum jogo, alguma coisa? Eu pratiquei quase 30 anos como golfista. Ah, isso mesmo, é bem lembrado. Eu ia comentar. Eu fui golfista graças ao meu esporte que eu pratiquei. Eu tive a oportunidade de viajar muito lugares do mundo, né? Opa, olha só. Eu estive na América do Sul, acho que só não conheço. Bolívia, talvez, mais um outro. Venezuela também, o resto jogando. Maravilha. Buenos Aires, fui umas 20 vezes jogar em Buenos Aires. América Central, México. Sempre participando de torneios? De torneios. Mas o campo que você frequentava é aqui na região do Arujá, né? Arujá Golf Clube. Ah, maravilha. Eu me lembro das suas idas lá. Joguei quase 30 anos eu joguei o golfe. E um esporte que eu realmente me apaixonei. Se apaixonou, maravilha. E devido à parte esportiva, né? E também por parte social que tinha dentro da atividade de ser golfista. Sei. Mas a vida passa, né? Passa, a vida realmente, passa. A gente vai perdendo um pouco das forças, né? Da força. Hoje, por exemplo, também, hoje não sobra. eu deixei de jogar golfe, mas estou com um problema no joelho, né? Então, a idade vai avançando, vai aparecendo. A partida de golfe dura 4 horas, no mínimo, né? No mínimo de 4 horas, são quase 8 quilômetros de caminhada. Você ameria alguns troféus aí que você recebeu? E algumas. Algumas glórias, algumas inglórias, né? Faz parte, faz né? Faz parte do esporte. Mas o que eu mais gostei do golfe, a oportunidade que surgia para a gente conhecer outros países do mundo. O Canadá foi 2 vezes no Canadá, tanto o leste como o lado oeste, né? Lá do Quebec, como o lado do Vancouver, né? Austrália, Nova Zelândia. Então eu fiz um torneiozinho muito bom devido ao esporte que eu praticava. Que maravilha. Koga, dentre essas suas andanças aí, dentro da nossa cidade ou até fora, assim, fala um pouco das amizades que você conquistou, das pessoas que você realmente quer bem, está sempre junto. Fala um pouquinho dessas pessoas aí. Eu tenho uma admiração muito grande das pessoas antigas, bem da época, né? Por exemplo, o doutor Hélio Mesquita, eu considero muito o doutor Hélio, o outro grande companheiro, honesto, e gosto muito dele, o Darcy Panóquio. Muito Darcy. O João também era muito amigo, veio a falecer. Infelizmente, João Panóquio, né? João Panóquio, pessoal da imprensa, que sempre tive em contato com a imprensa. Sim. O doutor
Panóquia, né? Sebastião Panóquia. Ah, o setor Sebastião. Não era tão amizade, mas era um grande cliente da... Sei. Na época que ele estudava na faculdade de medicina, o pai dele deu uma máquina para ele, então ele foi um grande colaborador como cliente da loja. Ah, que bom. E vocês praticamente estavam pertinho deles, porque vocês moravam ali pertinho. Ele ali, morava né? no Luiz Gama e frequentava. Escuta, me fala um pouco, você frequentava os futes, o famoso fute que diz que existia naquela época lá? Frequentava, era a coisa mais gostosa. O Dom Pedro II começava na Teresa Cristina e terminava no Conselho Cristiano, onde antigamente tinha República. Certo, certo. A gente falava, se passar do Prazo da República já é segunda-feira. Então, ia sair da Teresa Cristina, descia, né? Geralmente os homens ficavam na calçada, as mulheres fazendo footing na rua. Na rua. E eu participei bem nessa época. Isso foi em 1950. Até na época tinha feira no Dom Pedro, sabia que tinha feira? Eu sou, o Arata aqui contou para nós, o Arata esteve aqui já no nosso programa, infelizmente um dos amigos que já nos deixou também, né, que Deus o tenha, ele inclusive fala que o pai dele foi um dos primeiros feirantes na rua Dom Pedro. Dom Pedro, Ele conta a história. E me diz uma coisa, e dessa época aí, qual das mocinhas que você se lembra que era a das mais cobiçadas? Você pode nos dizer, pode denominar, ou é muito comprometedor? Muito comprometedor, mas na época, você se lembra, 4 centenário de Guarulhos, foi feito um concurso de Miss 4 centenário. Ah, sei. Quem foi eleito a Miss, na época foi, hoje atualmente, esposa do Haroldo. Haroldo Novak. O Doda. Doda, isso. Oh, Doda, grande pessoa. Esposa do Assis de Almeida. Sim. E Grete, né? Acho que deve ser. Não sei, uma era a Ivone, outra é a Grete. Acho que a Ivone é do Assis. A Grete é do Doda. São duas. Foram as duas concorrentes e foram eleitas. Foi eleita e uma foi umas pessoas muito bonitas na época. Uma das mais cobiçadas, então, na época. Não pode dizer assim, não cobiçada, mas mais admirada. Admiradas. Maravilha, puxa vida, bem lembrado, hein? Foi na época do 4 centenário. E a coroação foi feita no Ibirapuera, né? Olha só que maravilha. Foi feito. Muito importante para a nossa história, né? Agora, falando de política, naquela época, até eu comentei com o Nelson. O nosso querido Nelsinho Leite. O vereador, na época, tinha um jornalista chamado Silvio Rolim de Moura. Poxa, muito amigo do Dr. Hélio, inclusive. Foi sócio do Dr. Hélio também. O irmão dele era comandante da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Ele se candidatou a vereador e foi eleito, na época, com 151 votos. Olha só. Último lugar, né? Ele foi eleito. E naquela época, eu lembro muito bem, os câmaras municipais Dom Pedro II. Dom Pedro II. No dia da posse, ele apareceu de camiseta, calça jeans, de chinelo para tomar posse. Não deixaram ele entrar. Porque ele também era meio... Aí, conclusão, o mandato dele foi cassado? Não foi cassado. Mas eu ouvi uma história que parece que ele chegou a desistir depois da vereança. Tem alguma história mais ou menos nesse sentido, porque realmente ele não se adaptou a... O jornal dele ficava aqui em frente à igreja da Rosália, onde hoje tem aquele espaço que sai do João Gonçalves, Luiz Gama, dentro... aquela ruazinha que tem ali? Exatamente. Ali acho que era propriedade da família dele, não era? Acho que era da família dele. Da família. Muito bem. Nem sei se ainda é vivo. Não, eu não tenho certeza. Não tenho mais notícia dele. Eu acho que deve ter falecido já. Porque era bem mais velho que a gente, né? Foi um grande amigo do Dr. Hélio também. Dr. Hélio. E eu tenho por mim que ele teria, parece que, desistido do cargo, porque ele não se adaptou muito
enfim, ao sistema que existia lá dentro, tal. Parece que alguém me soprou na orelha que ele teria desistido, porque não concordava com a maneira que era conduzida, apesar que naquela época, me parece também, havia uma observação a ser colocada de que os vereadores não recebiam salário, né? Não, eles trabalhavam então, voluntariamente, né? Na época, o Morioka Sakamoto chegou a ser presidente da Câmara. Então, e eles não recebiam salário. Hoje recebem aí quanto querem, aí dá uns extras aí, né? Mas então, e já que estamos falando um pouco da política, dentre os políticos aí desse período da sua trajetória aí, qual aquele que realmente você dá um voto na época... de melhor político da cidade de Guarulhos, entre vereador e prefeito, sem desmerecer os outros, porque, na verdade... Entre os vereadores, eu sempre admirei a atitude do Morioka Sakamoto. Sim. Era enérgico, honesto, e até hoje, ele está com mais de 80 e poucos anos, ainda é diretor da Santa Casa, né? Sim, eu participei com ele lá. Ele é uma pessoa bem ativa. Eu não posso dizer que o fulano de tal foi melhor político do que o outro. Sim. Mas eu admirava muito a atitude do Mário Antonelli. O Mário Antonelli. Porque eu fazia serviço para a prefeitura, então sempre estava junto com tinha um evento, por exemplo, no Palácio do Governo, e me chamava, eu ia lá fazer a cobertura. Foi fazer a cobertura. Já que você está falando aí vamos falar um pouco dos seus concorrentes. Quem era o seu maior concorrente na fotografia em Guarulhos? Vamos ver se é o mesmo que eu estou pensando. Meu maior concorrente na época, como lojista, foi hoje, atualmente, a Manilo Fernando, a loja hoje. Naquela época tinha loja de sapato, tinha a empresa funerária do Spanoc, né? E tinha do lado um fórum que se chamava Foto Continental. Foto Continental. Era um espanhol. Isso mesmo. Aí ele veio, começou a fazer oba-oba, e nós sentimos realmente que as coisas estavam uma concorrência, né? Sim. Aí eu inventei convidei os taxistas, fiz uma reunião com eles. E cada casamento que trouxer, já saindo da igreja direto, ele receberia uma cervejinha, por exemplo. Aí o negócio pegou de tal maneira que um dia um casal tinha feito já contrato com o Continental. Já tinha até pago. O motorista forçou o casal a ir à nossa loja. Que falando que era melhor e tal, para ele poder receber. O noivo desceu do carro, foi a pé até meu concorrente. A pé. E o carro ficou na frente da loja e ele foi até o concorrente. Poxa, então foi uma briga boa, hein? Tudo é comércio. Mas coisa do passado, coisa do passado. Mas depois fiz muita amizade com o Chance, os filhos dele hoje encontram na rua, ele me cumprimenta, fiz uma amizade. Mas foi isso no início da sua responsabilidade, da correspondência, da concorrência, né? Sim. Início da concorrência. Mas então o grande Massami não era um concorrente seu? Não, porque o Massami... ele já tinha outra linha Não, quando nós chegamos em Guarulhos, na loja, o Massami na época ele fabricava um armário para dentista. Ele não deu certo, ele fechou e ficou como taxista no Isso, ele foi um período taxista. Ele ficou um taxista no pontão na igreja. Não, do Dom Pedro. Na Dom Pedro. Dom Pedro. Aí ele começou a frequentar muita loja, nossa loja, porque era muito amigo do meu irmão, porque na época meu irmão ainda era vivo. Frequentava ele. E meu irmão insistia com ele, pega uma máquina, fotografa. Então ele aprendeu a profissão de fotografia com o meu irmão. Isso em 1950. Não tenho ideia que ano. Desse ano 50 e pouco.
É assim que eu hoje, graças a Deus, eu estou parado, já estou aposentado, não faço mais nada. Missão cumprida, como diz outro. Não digo missão cumprida, mas se tiver algum biquinho ainda eu faço. Maravilha. E, assim, voltando um pouco aí para esses momentos de Guarulhos de ontem e de hoje, assim, o que você pode nos falar diante de todo esse progresso que nós tivemos, né, e desses momentos políticos de Guarulhos? Qual é a sua visão? Como você vê? Você vê com otimismo, pessimismo? Se você político fosse, o que você gostaria de melhorar na nossa cidade? O que eu enxergo, a política, o Guarulhos é a primeira cidade do estado, em arrecadação, em população, porque nós já estamos atingindo quase 1.300.000 e poucos mil habitantes, e cada dia que passa está aumentando a população. Se o político de Guarulhos não tomar cuidado com o trânsito de Guarulhos, uma via de acesso a alguma coisa, esse Guarulhos dentro de 5 anos vai ficar um carro para andar de carro, porque o aumento vai falando. O aumento da população vem atingindo a demanda do trânsito em Guarulhos. Realmente o nosso trânsito está bem caótico e eu penso que, assim, complementando a sua fala, eu penso que Guarulhos precisa ser repensado, precisa ser melhor planejado. Só que eu sinto também que a população precisa ser um pouco mais participativa, sabe? Aqui, que nem, por exemplo, você agora que está um pouquinho mais sossegado aí, você podia tentar repensar um pouco, colocar suas ideias aí e mandar essas ideias para os setores competentes para a gente procurar melhorar, porque infelizmente a gente sabe que existem muitos bons políticos na nossa cidade, mas é que eles acabam também não tendo uma certa colaboração e eles não pensam em tudo. Então, eu penso que a população, principalmente os que conhecem melhor Guarulhos, que viram Guarulhos crescer, podiam estar participando mais, levando soluções, sugestões, para que realmente haja essa melhora, né? É difícil isso, Nelson, porque a cidade cresceu demais. Ela cresceu muito rápido e desordenado. Desordenado. Né? Então, mas ainda é difícil, lógico, mas não é impossível. Não é impossível. A gente pode estar levando melhora. Uma opinião sua que seja, ou de outro, uma ideia aqui, outra ali, se somada, pode melhorar, né? Por exemplo, só para argumentar um pouco a respeito, por exemplo, do novo centro de Guarulhos, né? O calçadão, os estreitamentos das ruas, aquela coisa toda. Quer dizer, lógico que teve o seu benefício, mas também teve muito problema contrário. Por quê? Porque a cidade continuou crescendo de maneira rápida e as obras que foram sendo feitas foram obras que, inclusive, não foram muito planejadas, foram feitas assim a toque de caixa. A ponto de, por exemplo, na 7 de setembro, a gente sabe que, apesar deles ter feito um recapeamento, estreitaram a rua, deixaram ela acima do nível e quando chove, a água entra para dentro dos comércios e ninguém corrigiu isso até hoje. Esses dias ainda estive conversando com uma colega sua de comércio lá, né? E ela estava me explicando essa situação. O calçadão, as calçadas largas trouxeram benefício, mas também trouxeram problemas. Então é uma questão de realmente planejar melhor, de se estudar melhor, fazer a coisa com mais planejamento para que evite essas consequências, pensando inclusive nos impactos ambientais, né, que podem causar. Certo. E é o que não se repensa, não se pensa essas coisas. Mas tudo bem, Guarulhos está crescendo. Guarulhos está crescendo desordenadamente e a área territorial de Guarulhos é muito grande. Muito grande. Para administrar essa cidade com essa população não é realmente fácil. Não é fácil. Então. Não é somente a arrecadação. A área de Guarulhos é muito, muito grande. Exatamente. Fica muito difícil de administrar. Koga, o seu casamento na época foi assim, como é que foi? Você
foi viajar, foi um passo grande na sua vida. Realmente foi. Foi um passo na minha vida. Realmente levou para o... muita felicidade, muita harmonia, muita... Né? Porque eu casei... E a lua de mel foi por aqui mesmo? Não, ou você deu uma saidinha? Eu casei no dia... Que dia que eu esqueci a data, me deu um branco. De 69, em julho, dia 5 de julho. Casou em mês de frio também, que nem eu, mês de frio. Eu casei, fez uma festa para quase 400 pessoas no clube recreativo. Olha que maravilha. E hoje, falando isso, dá até parece uma piada. Eu fui na feira, tinha uns pasteleiros fazendo aquele pastel na hora. Aquilo me chamou a atenção. Eu contratei um parceiro para ir levar todos os equipamentos no clube recreativo, fazer o pastel e servir para o pessoal. Só que o sucesso foi tão grande que fazia uma fila enorme, porque pegava uma panelinha, tudo aqueles pastéis pequenos, né? E o pessoal, aquilo ficou na história. Que bacana, puxa vida. Aí eu casei no sábado, eu fiquei sábado para domingo no hotel Cadó em São Paulo. Olha só. E no dia seguinte eu embarquei para Buenos Aires. Maravilha. De Buenos Aires e fui para Bariloche. Que bom. E passei meu lua de mel em Bariloche. Então, gostei tanto que voltei 3 vezes para Bariloche. Maravilha. Mas e para Buenos Aires? Voltou? Não, Buenos Aires foi umas 30 vezes, porque eu jogava, né? Mas tem voltado de lá com o tango no pé, não? Não. Eu gosto da Argentina, mas só passear. Realmente... Você, na sua juventude, não era de dançar muito, assim? Baile, frequentar baile? Frequentava, frequentei muito show, avenida, sabe? Casa de dança, né? Opa, maravilha. Que bom, Cobra. Puxa, outra coisa inédita, né? Eu nunca tinha ouvido falar de realmente levar o pasteleiro para um casamento. Eu acho que realmente fez sucesso. Foi um sucesso absoluto. Que bom, que bom. Fica Fica aí uma ideia para os nossos ouvintes, né? Não, mas isso na época, então, hoje é tudo com buffet, com tudo, buffet né? e tal. Mas naquela época não. Mas o pastelzinho quentinho de feira, quem que resiste? Fez um sucesso danado. Fez sucesso. Também, na minha vida, que eu não posso deixar de mencionar, eu sou fundador do Lions Clube de Guarulhos Norte. Maravilha. Foi fundado, eu frequentei o clube 33 anos, quando eu saí só tinha 3 fundadores, que era eu, Dirceu, 4, eu, Dirceu, Dr. Dácio e o Dr. Áureo Trevisan, o Xuxa. Depois hoje acho que só existe um fundador que é... Nesse seu período você foi presidente? Já fui presidente do Lions Clube Guarulhos Norte e frequentei durante 33 anos como sócio ativo da Grandes eventos, vocês grandes eventos, na faziam, época. Ajudavam filantropicamente aí as instituições. Inclusive, você comentou aí do próprio Stella Maris, você também sempre colaborou com eles lá? Foi individualmente, na Vila Rio também, não? Não, na Vila Rio não. A Vila Rio nós compramos aquele terreno, construímos uma sede, foi na gestão do Kleber Jesus. Certo, Kleber Jesus Ferreira. Foi feito a inauguração. Grande amigo advogado. E nós fizemos aquele creche construímos creche aqui no... Depois do presidente Dutra entrando, como chama aquele bairro? Ali não é Lavras? Lavras. Construímos uma creche lá. Uma creche grande. Na sua gestão, isso? Não, isso na gestão. Gestão desse período todo que você frequentou lá. Porque demorou uns 3 ou 4 anos para construir, porque foi um recurso, pequeno recurso para construir. Você teve o seu lado também colaborador aí na cidade, tentando buscar ajudar os mais necessitados. Eu fico feliz também que no dia 20 de outubro de 1996 eu recebi o título de cidadão guarulhense. Olha só que maravilha. Na Câmara Municipal de Guarulhos. E até hoje eu guardo com muito carinho o diploma, né? Que bom.
Então, agora esse de 96 para cá, eu sou guarulhense nato já. Esse mês agora você vai ter um outro cidadão aí que vai receber agora, o nosso querido Nelsinho Leite. Parabéns, agora dia 25 de abril vai estar recebendo aí o título. Fica convidado. Ah, sim. Convidado não, eu vou estar lá na plenária para assistir a merecedor, porque ele também tem aí procurado contribuir dentro do esforço, do trabalho dele para a nossa cidade, documentando aí. Parabéns. Muito bem. Koga, realmente você tem muita história para contar, sim. Né? E o tempo vai se passando e a gente vai ter que acabar terminando o programa aqui. Mas antes de terminar, eu queria fazer assim eu vou fazer um ping-pong com você daqui a pouquinho, certo? Sim. E também queria que você falasse um pouquinho mais aí dessa sua trajetória, das coisas que mais te marcaram na cidade. São vários assuntos que marcaram. O que me marcou muito foi quando eu recebi o título. Uma homenagem que emocionou. Uma homenagem que o município reconheceu um pouca coisa que tinha feito pelo município. Realmente isso me deu é motivo de orgulho, né? Foi motivo de muito orgulho. Agora, independente disso, tanta coisa que acontece na vida da gente, né? Então pode até discriminar qual seria assim. Você acabou não falando um pouco da sua infância, dos seus pais. Como é que foi isso aí? Como é que foi Meus pais vieram do Japão bem antes da última guerra e se estabeleceram na cidade no município de Marília. Sim. Ele era lavrador, né? Tinha um sítiozinho de café. Muito bem. E como meu irmão sofria problema mas ele não podia fazer força. Sim. Ele tinha reumatismo crônico. Então ele não queria seguir o caminho de lavrador. Certo. Ele era apaixonado pela fotografia. Sim. Ele veio sozinho para São Paulo para tentar verificar alguma coisa para poder trabalhar, porque o estado físico do meu irmão não permitia esforço físico. Então, e num certo ponto foi bom para a família, porque nós saímos de uma toca, né? E íamos para a grande cidade. Certo. Mas o meu irmão, posso te dar um pouco? Por favor. Ele é um homem, eu admiro até hoje a inteligência e a capacidade do meu irmão. Sim. Meu irmão, no sítio, sem luz, sem água encanada, ele revelava fio, fazia ampliação até 50 por 60, Puxa. Aproveitando luz natural. Olha só que maravilha. Ele construiu um quartinho, fez um buraco na parede, aproveitando a luz do buraco e fazia ampliação. Olha só. Ele fez um jornalzinho na época. Na região lá? Na região. Que eu me lembro, eu tinha naquela época 4, 5 anos de idade. Chegava à noite e vinha 10, 15 rapazes, né? Para imprimir jornal. Olha só. Sabe como ele fazia o jornal? Ele pegava bambu, talhava a letra e montava a chapa. Nossa, que colocava fantástico. o papel e passava o rolo. Puxa, que maravilha. Então, eu até hoje... Ele era um homem à frente do seu tempo, exatamente, ali na região, né? Na região. E então, isso tudo autodidata. Ele não tinha obtido conhecimento nesse aspecto? Não tinha... Só no livro. Sim, ele estudava, era autodidata, estudava sozinho. Exatamente. Que maravilha. Puxa isso em 1948. Felizmente, em razão da sua idade, você não conseguiu guardar nenhum exemplar e nenhum instrumento daquela época dele, né? Lamentável. Seria muito produtivo da história, né? Que bom, né? Poxa vida. Mas a história... Como era o nome do seu irmão mesmo? Hiromi Koga. Hiromi Koga. H-I-R-O-M-I. Eu não tive o prazer de conhecê-lo. Não conheço.
Eu acho que quando eu comecei a frequentar Dom Pedro em 60, por aí, que eu tinha tá. 4, 5 anos, que a gente, uma das primeiras vezes que nós pisamos na Dom Pedro, até o meu irmão foi atropelado, eu acho que você já estava no comando lá do Quem seu é seu comércio. Meu irmão é o Renato Mário Júcio. Ele tem um apelido de Boca, toca violão. Inclusive, na época, quem atropelou ele foi o Sérgio Mendes. Sérgio É o mecânico, lembra do Sérgio? Sérgio. E foi um bafafá lá. Graças a Deus só foi uma quedinha lá, ele bateu a cabeça, não aconteceu nada de mais grave, né? E o Sérgio era meninão, né? Sérgio, era mecânico, novo, né? era novo, Ele, mas... o Ido. O Ido. Então ficou tudo entre família, porque inclusive a mecânica deles era próximo da minha casa, Tá. ali atrás do fórum, né? Então ocorreu tudo bem. E então eu me lembro só de você já estar no comando naquela época, lá não conheci seu irmão. Mas pelo que você está falando, realmente era uma pessoa que acredito que todos admiravam bastante. Eu como irmão, admirei muito. Que maravilha, muito então, meu irmão. Realmente você tem um berço de pessoas que realmente, tinham visão, eram pessoas produtivas, né? Foi. E você, graças a Deus, também desempenhou bem aí o seu papel. Eu sei que você goza de muitas amizades aqui na cidade, né? E desde já eu, mais uma vez, quero agradecer aqui a sua... Eu que agradeço essa oportunidade. A sua vinda, né? Estão... Da gente poder estar contando um pouco da história de Guarulhos através da sua pessoa, que muito contribuiu para a nossa cidade, né? E continua contribuindo como um cidadão, um morador aqui, de respeito, e os seus filhos também aí, já alcançando a trajetória deles aí, fazendo parte aí também do progresso da nossa cidade, né? Bom, nós estamos praticamente quase chegando ao final aí. Sim. E eu queria então fazer um ping-pong com você. Pois não. Então, por exemplo, um lazer hoje que você tem e gosta de fazer. O esporte, meu maior lazer foi o golfe, né? E hoje você não tem mais nenhum assim? Não tem mais atividade nenhuma. Certo. Um livro que fica na sua lembrança, que te trouxe um engrandecimento da sua personalidade, do seu caráter? Um livro que você tenha... Livro? Não guardo assim de um livro especificamente aquele que eu... Mas que marcou assim na sua leitura, que te trouxe... Não tem. Não tem lembrança? Eu não sou muito de leitura, né? Você sabe que... Um time de futebol? Time de futebol é o Corinthians, né? Minha família Você já toda. Falou, Minha família toda. Eu tenho uma neta que... É vidrada. Vidrada por então, agora entrou na veterinária. Maravilha. Um filme que você possa... que te fez lembrar também, te emocionou, te traz lembranças boas? O filme que me traz uma lembrança muito grande é o filme Titanic. Veja bem. Só que não essa filmagem, é preto e branco. Em 65 mais ou menos, passou no Cine Olido em São Paulo. Primeira versão do Titanic. Primeira versão do Titanic. Aquilo me marcou muito, porque na época eu era namorada da minha mulher. Sei. E naquela época, todas as mocinhas precisavam estar 10 horas em casa. Certo. Não podia passar das 10. Então, no meio do filme, eu saí do cinema e estava um filme muito bom. Precisou de sair, porque às 10 horas precisa entregar minha mulher. Você não chegou a pegar o final, então? Aí, nós marcamos outro dia. Fomos mais cedo no cinema. Na sessão, para pegar a sessão mais cedo, para poder sair às 10. Chegar em casa antes das 10. Então... Realmente marcou, né? Marcou porque pelo filme e pelo fato do horário que tinha que né? cumprir. Olha só, que maravilha. Um amigo que você possa, que te dá, sempre te vem na memória, com boas lembranças, que você possa
Eu sei que você tem muitos, muitos né? amigos, muitos amigos. É difícil dizer. O saudade, qual a saudade que você mais, assim, uma saudade que te... Saudade da juventude, né? Da juventude. Porque hoje, infelizmente, a gente não pode fazer o que a gente fazia na época da juventude. Então dá aquela saudade. Momento de alegria. Alegria, acho que foi o meu casamento com a minha mulher, foi um dos fatos mais... Maravilha. A família para você? É tudo. A família é o berço dos filhos que vêm futuramente. Se tiver uma estrutura boa, familiar, tenho certeza que as crianças também vivem com. Agora, se tiver uma família tudo desordenado, é um risco muito grande. Um risco muito grande de as crianças não se desenvolver na vida útil, né? Uma religião? Eu sou católico. Frequentador de todo domingo, estou na missa, às 7 horas da noite na igreja matriz. Um político? Nos dias atuais aí, ou mesmo nessa sua trajetória que você possa lembrar sempre? Política. Você citou o Mário Antonelli antes. Se os políticos atuais, pensar um pouquinho no passado, verificar o procedimento dos políticos naquela época, hoje os políticos não seriam tão, como se diz... não desvirtuaria a função, o exercício da função, né? Eu sempre achei que os políticos, como vereador, como deputado, como presidente, não deveriam ter salário. Isso é opinião minha. Opinião minha. Devia servindo a pátria, servindo o município, servindo o Estado. Certo. Mas infelizmente não é por aí, né? Um poema que você lembra aí? Não tenho. Eu não fui muito de leitura. Não foi, né? Não foi muito. Você foi mais assim prático, um cara só prático. Maravilha. Então agora, para finalizar mesmo, dá um recado aí para nossa cidade de Guarulhos aí. Recado. Isso, um recado para nossa cidade, para todos os nossos munícipes e telespectadores aí da Rádio e TV Thalito News. Eu amo Guarulhos. Eu tenho uma paixão pela cidade. Tenho paixão pelo povo guarulhense. Eu gostaria que os políticos pensassem um pouco mais e dar uma oportunidade a toda a população para ter uma vida melhor. Porque não pensar somente em si, mas pensar em modo geral para dar uma tranquilidade ao povo guarulhense. Porque o Guarulhos merece, o povo guarulhense merece e principalmente o povo antigo de Guarulhos merece. Maravilha, Coca. Olha, realmente foi um prazer estar com você aqui. Foi um prazer, foi muito... Você ter aceitado o nosso convite e as nossas portas estão abertas aqui. Obrigado. Quem sabe numa próxima vez a gente continua mais esse bate-papo, né? Contando um pouco mais da nossa história. E quero desde já agradecer a técnica, Nelsinho Leite e todos os demais colaboradores aqui do nosso programa, e que logo mais estaremos de volta com Guarulhos de ontem e de hoje, contando um pouco da nossa história através dos nossos cidadãos e moradores. Antes de você encerrar, quero agradecer ao Nelson pela oportunidade de poder estar aqui com vocês e contar as coisas antigas de